Eu sou a Deva, da Signe, do Instituto Meditare. Você já ouviu falar, conhece, ou na própria família, ou você mesmo, de pessoas que, do nada, sentem arrepios, vontade de chorar, muito medo, um sentimento de vultos, um sentimento de ouvem vozes, medo, alguns até casos de bipolaridade, de depressão, de síndrome do pânico. E não em todos os casos, mas uma grande maioria são pessoas sofrendo a influência de obsessores. Pessoas que já morreram e por falta de conhecimento ou por uma energia, uma vibração muito baixa, por não saber como pedir ajuda, estão por aí, vivos, perto de nós, às vezes dentro da nossa própria casa, nos acompanhando nos nossos ambientes e passando aquela energia que estão sentindo, inclusive dores, para nós. E como ainda existe muito preconceito em torno desse assunto, as pessoas sofrem duplamente. Sofrem por estarem sentindo todo esse mal-estar e sofrem por se sentirem sozinhas. O que se faz nesses casos? De que forma se resolve essas situações? Os dois lados precisam de ajuda. Tanto os que estão aqui nessa condição sentindo todas essas energias e não sabendo trabalhar, quanto os que já morreram, que nos ouvem e precisam também de conhecimento, precisam de argumentos para o que fazer. Eu digo para eles, como eu atendo muito esse tipo de situação, eu converso com pessoas que já estão no lado de lá, assim como estou conversando com você. A gente precisa de muito argumento no sentido assim, de que eles entendam que a vida continua. Essa morte que nós aprendemos é uma morte no corpo físico, esse corpo de carne e osso que vai lá, apodrece e nada mais existe. Mas nós temos outros corpos e a vida continua sim. Mas não é suficiente continuar vivendo. Precisamos aprender a ter qualidade de vida. Então, nós precisamos orientar os dois lados. Tem todo um passo a passo aí. Principalmente a pessoa tendo um acompanhamento, ela sendo bem orientada, tudo isso que a princípio são fantasmas, Deus me livre, eu não quero ver, eu não quero sentir, eu aprendi a minha vida toda, na minha infância, que falar em espírito, falar em pessoas que já morreram é coisa do demônio, isso é uma coisa anti-Deus. E não é assim, muito pelo contrário. Precisamos de orientação, precisamos encaminhar essas pessoas, mostrar, dizer, orientá-las que a vida continua, que temos muito mais recursos do que temos aqui na Terra, aqui na nossa condição de encarnado, no lado de lá, no andar de cima, no céu, cada um entende de uma maneira, usa uma expressão. Então nós precisamos a partir daí ir conversando com essas pessoas, seja através de uma médium ou mesmo sem médium. A partir do momento que a pessoa vem para um atendimento e me conta todo esse conjunto de sensações e de sintomas, eu faço a fala do encaminhamento, mesmo sem incorporação, mesmo sem médium de incorporação, que eu não incorporo, mas eu tenho a minha maneira de sentir essas presenças. Eu também sinto um certo arrepio quando a pessoa chega até mim e vem com esses acompanhantes. Então vamos orientar, existe solução, existe uma forma da pessoa compreender que tudo aquilo que ela está precisando, desde as necessidades básicas de alimentação, de dormir, de descanso, de roupas limpas, de higiene e principalmente de entendimento, de aprendizado, existe sim. Temos toda uma galera no lado de lá, os nossos amigos socorristas que participam, que trabalham, que vêm ao encontro dessas pessoas. A gente precisa dar um certo suporte no sentido de trabalhar o perdão, trabalhar a leveza, porque alguns estão com muitos sentimentos
de ódio, de culpa, de vingança, de medo, de apego, são os motivos que prendem essas pessoas aqui. Por que não vão? Por que não seguem? Por que não tocam a vida? A maioria é apegado a bens materiais, apegado à família, apegado à casa, apegado ao dinheiro. Alguns me dizem, eu estou lá, eu permaneço na casa porque eu tenho que cuidar da minha mãe, porque eu tenho que cuidar da minha irmã. Então a gente vai orientando, não, tem as pessoas aqui, tem o restante da família, você neste momento precisa se ajudar, precisa tratamento, precisa ir para um hospital, porque ele sente dores, a maioria. Desencarnaram, morreram de uma doença, de um acidente, e essas dores continuam. E a maioria fica muito tempo sentindo essas dores, esse mal-estar a partir da morte, do que ocasionou a morte. Então tudo isso a gente vai mostrando e inclusive a gente ativa com apometria tratamento para essas pessoas para facilitar quando eles estão muito resistentes e desconfiados até, não querendo ajuda ou achando que é uma pegadinha. Alguns já sofreram muita pegadinha de espíritos inferiores que oferecem ajuda, enganam. Então alguns já estão muito escaldados por esse tipo de situação. É importante que seja levado a sério, é importante que a gente tenha assim, um certo conhecimento para argumentar, para convencê-los de dar continuidade na sua vida, gerar qualidade de vida, se sentir livres para seguir a sua vida e que lá pelas tantas, a partir de um certo momento do tratamento, com autorização dos nossos guias, dos mentores, eles são sim autorizados a visitar os familiares, mas que até então precisam entender um pouco mais, precisam elevar suas vibrações. Por falar em elevar a vibração, uma das coisas fundamentais que as pessoas que estão sentindo essas presenças, essas energias, e elas precisam aprender o que é elevar a vibração, elevar a energia, gerar uma energia boa, positiva, se fortalecer nos vários aspectos. Seja físicos, cuidados com a nossa saúde, alimentação, descanso, lazer, exercício físico, seja mental, seja espiritual, seja emocional. Enquanto estamos numa condição de fortalecimento, de alegria, de amor, de proteção, de entendimento, nós mesmos criamos uma aura de proteção, onde não ficamos tão suscetíveis a essas vibrações, a essas presenças. Mas, à medida que a gente vai aprendendo, até mesmo a gente estando bem, mas entrando num determinado local e sentindo esses sintomas, o tal do arrepio, o mal-estar, a dor, parece um travamento nos ombros, tudo isso a gente já pode fazer uma fala no silêncio, discretamente, de encaminhamento. Já pode gerar naquele ambiente uma energia boa, já vamos conversando mentalmente e já temos condições, então, tirando proveito desses sintomas que nós sentimos, né? Essas sensações todas que eu acabei de dizer, para a gente poder encaminhar essas pessoas, porque são pessoas, não são fantasmas, não vão te dar um tiro, não vão causar danos nenhum, e eles estão aí porque estão com pendências, não têm suficiente conhecimento para continuar a sua vida com qualidade, ok? Continuaremos falando sobre esses assuntos e até um próximo momento.